Já recebendo aqui em nossos estúdios a visita do Murilo Pinotti, que sempre também nos atende muito gentilmente. Ele que é o diretor de programas sociais da Prefeitura. Inicialmente, bom dia. Tudo bem com você, Murilo? Bom dia, Tadeu. Bom dia, pessoal de casa. Prazer estar aqui novamente. Quando a gente lê aqui, Murilo, encontro formativo para a organização da sociedade civil, você fala, que será isso? Por favor, explique. Vamos lá, perdão. Tadeu, primeiro, novamente, bom dia, né, para você, pessoal de casa. Um prazer estar aqui. E os encontros, eles acontecem através da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania, que hoje eu estou representando aqui nesse bate-papo com você. E nós notamos, desde o ano passado, que havia uma pequena defasagem, depende do nível, né, da entidade social que a gente está falando. Só para não entrar em muitos termos técnicos, né, pessoal de casa, as entidades são aquelas entidades do terceiro setor que a gente fala. Então, vou citar algumas aqui, né? A DEMA, a PAI, a DEVIMA, enfim, nós temos várias em Matão, né? Sim. Mas essas são, acho que já conhecidas do público também. Então, são aqueles espaços, né, aqueles grupos que fazem algum serviço social. Antigamente, nós falávamos ONGs, as famosas ONGs. Mas hoje em dia não se usa mais essa nomenclatura, né? A legislação ela não traz mais essa nomenclatura. O certo é falar OSC, que é a Organização da Sociedade Civil. Isso. Então, lá na secretaria, junto com o secretário Enio, nós fizemos um diagnóstico junto com as entidades. Um dado interessante para o pessoal de casa, hoje em Matão nós temos mais de 30 organizações da sociedade civil. Um número bem considerável, né? Bem considerável. Eu falo mais de 30. Ah, Murilo, mas por que você não está falando o número exato? Porque não é um número fixo. Então, a cada momento, esse número engloba tanto as entidades que já estão formalizadas, que têm CNPJ, que estão regularizadas, e também nós temos os projetos sociais voluntários, 100% voluntários, que não têm interesse em ter um CNPJ, por exemplo. Né? Eles não querem receber recurso, enfim. Também é uma forma de organização da sociedade. Sem dúvida. A gente não pode negar isso. Então eu falo mais de 30 porque contando todos, né, os projetos que nós temos catalogados lá na prefeitura, hoje são mais de 30. Né? Então com certeza sempre aparece um projeto ou outro. E aí, Tadeu, dentro dessa perspectiva, né, do diagnóstico que a gente fez, essa avaliação com as entidades, a gente viu que era necessário ter encontros onde a prefeitura fornecesse o conhecimento também. A gente sempre fala, a prefeitura tem que cobrar, a prefeitura tem que fiscalizar, mas é um papel também nosso, enquanto poder público, educar. Claro. Né? Fornecer, aliás, a nossa secretaria é Desenvolvimento Social e Cidadania. Né? E cidadania é exercer os seus direitos e saber os seus deveres. Então, dentro disso, dentro dessa ótica, né, a gente fornece esses encontros gratuitamente, 100% gratuito para as entidades, com lideranças aqui de Matão mesmo. Então, a gente valoriza os profissionais que estão aqui na cidade, que são inúmeros e vários, né, vários muito competentes, para falarem sobre assuntos específicos. Então, por exemplo, hoje à tarde, o assunto vai ser a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. E aí a gente convida as entidades para ter contato com esses assuntos. Que hoje é fundamental, hein? Fundamental. Essa legislação, quer dizer, ela anda meio furada, porque então, vazamento de dados acontecem quase que diariamente, de onde, principalmente você não espera. E vai ser hoje, então, esse encontro? Isso, hoje à tarde, às 14 horas, lá no auditório da ETEC, uma parceria entre a Prefeitura e a ETEC de Matão. E esse vai ser o tema a ser discutido. Isso, vai ser o tema de hoje. Certo. E que mais? Bom, então, a partir desse diagnóstico que a gente viu ano passado, nós notamos que as entidades em Matão, como elas são mais de 30, é um grupo muito diferente entre si. Então, nós temos entidades muito consolidadas, por exemplo, a PAI, vou citar a PAI aqui porque é uma entidade extremamente consolidada na nossa cidade, que já tem muita experiência, e nós temos outras entidades que não têm nem o orçamento robusto, por exemplo, que tem algumas entidades da cidade, ou também estão começando agora, né? Então estão engatinhando ainda, estão nos seus primeiros anos de vida. Então é um grande desafio para a prefeitura ajudar todo mundo, porque cada um está num nível de conhecimento. Sim. Então, nos encontros, a gente tenta, Tadeu, acolher todo mundo. Então, porque você tem que equalizar a passagem do conhecimento para não ficar discrepante, né? Isso. Então, a gente sempre está à disposição nos encontros. Claro que o foco é escutar o palestrante, né? O facilitador que está lá na frente mostrando seu conteúdo e ajudando as entidades, as OSCs.
Mas a gente está sempre à disposição, eu, o secretário, enfim, toda a nossa equipe da secretaria e os próprios palestrantes que depois dos encontros é muito bacana porque a gente faz contatos. Então o pessoal das entidades acaba conhecendo mais pessoas, mais profissionais e tira dúvidas. Então, fora do horário ali do encontro... Ainda tem um bate-papo, tem uma Opa. resenha ainda ali pós-evento. Isso. E até nos próximos... A gente começou... Esse é o 6º encontro, né? A gente começou no ano passado, final do ano passado, depois da eleição. E foi um sucesso no ano passado, a gente viu que o pessoal aderiu bastante, foi só elogio no começo. E o pessoal, não, continua, vamos fazendo, a gente está gostando. E aí nós fomos seguindo. E a gente vê que do ano passado, várias conexões já foram feitas dos ex-palestrantes, né, que já passaram pelos encontros com as entidades. Então, muitas pessoas fazem conexões. Ah, você me ajuda aqui a fazer tal coisa? Né? Eu estou em dúvida nessa parte. Você me fornece esse conhecimento? É muito bacana. E interessante é isso, né? É o retorno, né? É ver que o serviço prestado está tendo eficiência, está tendo eficácia. Isso. Que até motiva a realização de novos encontros. Eu não sei, os encontros são mensais, bimensais? Isso, são mensais. Uma vez por mês. Uhum. A gente tenta sempre, como eu falei anteriormente, né, Tadeu? Nós tentamos valorizar os profissionais da cidade. Isso não quer dizer que a gente não vai chamar pessoas de fora. Aí estamos falando de palestrantes. Isso. Então é óbvio que a gente vai chamar também pessoas de fora. Tem pessoas muito boas aqui na região que eu conheço do meu antigo trabalho, né? Eu venho de 5 anos trabalhando em uma entidade, trabalhava numa entidade, né, o Instituto Terroir. Depois, né, a convite do prefeito, me tornei, né, funcionário da prefeitura para cuidar justamente dessa interlocução. Então é bacana porque, né, são poucas cidades que tem uma pessoa que vem da área, cuidando dessa área da gestão, né, dos contratos com as entidades, né, do lidar no dia a dia. E ontem até eu estava no evento na Unesp em Araraquara, justamente falando sobre, né, esse trabalho com as entidades, Tadeu, e eu comentava com os alunos do curso de Administração Pública justamente isso, né? O quão importante as prefeituras, né, e Matão larga na frente, nossa cidade, ter uma pessoa que, primeiro, conhece, sabe o que está fazendo, é um profissional, é um técnico da área, mas também tem a facilidade de dialogar. Sim. Porque muitas vezes as entidades precisam desse carinho, né, de ouvir, de serem ouvidas. E é o trabalho que a gente tenta fazer no dia a dia aqui em Matão. Aproveitando, você esteve aqui antes do Carnaval, para falar da atuação do Concriama. Dá para fazer um balanço do como foi? Sim, sim. O Concriama, nós fizemos algumas campanhas, né, durante o Carnaval. Nós falamos também daquele movimento apaisana, né? Sim. Que nós estávamos camuflados ali no meio da... Fantasiados, mas ali trabalhando. Isso. E algumas situações a gente encaminhou, né? Eu não posso expor, claro. Né? Para não expor as vítimas, né? Mas infelizmente sempre acontece, né, Tadeu? Alguma situação ou outra. Mas pelo que nós conversamos com a polícia, né? E também com os outros órgãos, Conselho Tutelar, houve uma redução de denúncias, até onde eu sei, né? Bom. Isso é muito bom. E foi um trabalho muito bacana. Claro que tem muita coisa para ser feita, né? No poder público a gente sempre tem um desafio atrás do outro, mas graças a Deus a gente consegue notar uma evolução em relação aos anos anteriores. E também tem que ser gradativo, né? Porque a conscientização não se faz de uma hora para outra, né? Principalmente Isso. nos casos. E também nos hábitos que haviam. É. Até você quebrar esses paradigmas é complicado. Aproveitando a sua presença aqui, aquele curso preparatório do qual você também faz parte, como é que está? O ProEstudar está ótimo. Nós iniciamos turma no final de fevereiro. Já estamos aí com a turma a todo vapor, né? São quase 70 alunos esse ano. Aumentamos o número em relação ao ano passado. Foi um pedido também, né, da Secretaria de Educação do nosso município, que é a nossa parceira. E a gente segue ajudando, Tadeu. De novo, muito, muito nessa linha do que você falou agora, né? Tentando mudar um pouquinho a cultura da nossa cidade. A cultura da questão de participação dos jovens, né? De fortalecer a educação pública do município. Então a gente continua firme e forte, né? Se o pessoal da cidade quiser ir lá conhecer um dia o ProEstudar, nós somos o único cursinho comunitário gratuito aqui de Matão que ajuda jovens voluntários da cidade, jovens alunos da rede pública da cidade. E nós utilizamos o Adelino Bordignon, né? Aos sábados, das 7h30 ao 12h30. As portas da escola estão abertas, né? Para quem quiser conhecer o nosso trabalho. Vai ser um prazer mostrar para a comunidade. O foco são os vestibulares ou existe uma coisa muito mais abrangente? Sim, o foco são os vestibulares, o foco é a preparação. Então nós estamos mirando agora no meio do ano. Segundo semestre, né? Do meio para frente. Do meio para frente? Isso, que são os vestibulares, Tadeu. Mas também nós notamos, porque o cursinho já está há quase 15 anos em Matão.
É um projeto bem consolidado na cidade, totalmente voluntário. Mas a gente nota que, ao longo dos anos, o perfil do nosso aluno, do jovem, ele vai mudando. É óbvio, né? As coisas vão mudando. A geração Natural. Né, de vocês, dos meus pais, dos meus avós, é diferente da minha, que vai ser diferente da minha irmã mais nova. Então, nós tentamos, Tadeu, aproximar também muito a questão do mercado de trabalho. Hoje se fala muito, né? Agora eu vou me arriscar que eu malemar sei falar o português direito, quem dirá o inglês, né? Mas o pessoal fala muito das hard e soft skills, né? Que são as habilidades, né? Mas pra gente aqui, a gente tá no interior, vamos falar o português, né? Pra gente é o falar bem, é o se comunicar bem, é o trocar ideia, né? É saber dialogar com as outras pessoas. Essas são as habilidades que o mercado pede hoje, muito. Além, óbvio, do conhecimento técnico. Não adianta você falar bem, ter uma oratória impecável e também não saber nada, Nada, né? Então você não vai ter o que contar. Então a gente tenta passar também para os alunos, claro, na medida do possível, porque o foco são os vestibulares, a gente tenta passar para eles, Tadeu, um pouco desse conhecimento nosso. Então nós temos pessoas lá dentro, por exemplo, eu sou um caso, né, trabalho na prefeitura, nós temos pessoas que trabalham para o exterior, pessoas que estão no doutorado, pessoas que já trabalham em empresas multinacionais há muito tempo. Então a gente tenta passar um pouquinho do nosso conhecimento também visando a inserção dessa molecada no mercado de trabalho. E eu imagino que vocês enfrentem muitas dificuldades, porque esse aparelhinho aqui é um gol contra na comunicação. Muita gente acha que isso aqui é o espetáculo da comunicação, né? Isso aqui é terrível. Porque se você pedir depois uma redação, Já era. mesmo em curso de jornalismo, já era. TMJ, enfim, umas abreviações que não têm o menor sentido. Imagino que vocês têm uma dificuldade em fazer com que o jovem entenda que em determinado momento vai precisar da oratória. Sim. E vai precisar escrever, né? Sim, Tadeu, perfeito. É o que a gente tenta orientar os jovens, né? A gente fala, olha, nós não estamos aqui para jogar contra vocês, né? Nós não queremos o mal de vocês, a gente quer o bem. Então, justamente, a gente sempre tenta prevenir, né? Um trabalho de prevenção. Então, a gente fala para a molecada, olha, vamos estudar, né? Vamos para o caminho certo. O certo sempre é a melhor opção, né? Sendo justo, transparente, né, objetivo, dedicado. Então façam um trabalho legal, estudem, né, se dediquem. E o celular é uma ferramenta hoje que a molecada não desgruda. Então a gente tem aquela redução de danos, né? A gente tenta utilizar o celular como uma forma positiva. Sim. Então a gente sempre tenta falar, olha, use o celular para estudar também, né, para ficar a par das notícias. Eu dou aula de atualidades no cursinho, né, de geografia. Então eu sempre falo, poxa, em vez de você ficar o dia inteiro no TikTok ou no Instagram, né, tenta ler uma notícia, né, tenta ver alguma coisa do o que está acontecendo no mundo. Mas, assim, nos últimos anos a gente nota uma melhora nos alunos. Que bom. A gente nota. Essa turma desse ano, até mandar um abraço para os nossos alunos e para os voluntários, o pessoal, esse ano a nossa turma ela tá muito concentrada, uma turma muito boa. A gente comenta isso, até foi uma fala minha semana passada no cursinho, eu falei, molecada, continuem nesse foco, sabe? Esse é o caminho certo. Então, há esperança, Tadeu. Não, sem dúvida que há. Você disse, isso aqui é uma ferramenta importante, mas não é a principal, né? Voltando ao evento de hoje, 14 horas ETEC. Isso, 14 horas ETEC. Só as entidades podem participar ou alguém pode ir até lá? Olha, é aberto, não é? É um evento aberto. Claro que o foco são as entidades, né? Nós temos um limite de vagas, né? O auditório ali comporta cerca de 80 pessoas na ETEC, só que a gente tenta priorizar as entidades. Claro que é muito difícil, porque é horário comercial, o horário que a prefeitura também está funcionando, né? A gente sabe que não vai lotar o auditório porque é horário comercial. Então, se alguém da comunidade quiser, da cidade, fiquei curioso, quero lá entender o que está acontecendo, sem problema nenhum, pode passar de lá. Não tem problema nenhum, não temos nada a esconder. Pode ir lá, pode trocar uma ideia com a gente. Eu queria entender um pouco mais sobre o assunto também, mas vá sabendo que é um assunto focado, né, para as entidades. Mas pode ir, tranquilamente. De repente, alguma ideia, né, pode surgir. Murilo, obrigado mais uma vez pela atenção. Imagina, um abraço. Tadeu. Eu que agradeço por vocês sempre abrirem espaço.